Olá, boa tarde a todos. Começa agora na sua Rádio e TV Câmara Salvador, Política na Mesa. Tudo bem, Lélia Dourado? Tudo bem, boa tarde a todos. Boa tarde, João Monteiro, tudo bom? Tudo bom, Oswaldo? Boa tarde a você, boa tarde a Lélia. Um prazer grande estar aqui com o nosso ilustre convidado que você vai apresentar. Vamos bater papo hoje com o deputado estadual de primeiro mandato, o deputado Niltinho. Tudo bem, deputado? Bem-vindo. Tudo bem, Oswaldo? É um prazer estar aqui com vocês, você, Lélia, Raul. E um abraço aí, um prazer aí a todos os ouvintes estar aqui no dia de hoje, esse dia tão esperado, né? Marcamos algumas vezes, mas certeza. A gente conseguiu encontrar essa data. Muito bom estar aqui com vocês no dia de hoje. Pré-candidato a prefeito de Salvador, agora vai ser conhecido pela cidade, com certeza. E vamos chamar a Bárbara Silveira aí para conhecer o perfil do nosso convidado. Nilton Silva Bastos Júnior, conhecido como Niltinho, é formado em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda. Na administração pública, foi secretário de Governo e secretário de Saúde interino da Prefeitura, ambos em Madre de Deus. Em 2019, foi eleito para seu primeiro mandato como deputado estadual pelo Partido Progressista da Bahia. Na Assembleia Legislativa, é vice-presidente da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo. Vamos lá, deputado. De onde é que vem, qual é a origem de Niltinho e de onde surgiu aí o interesse de entrar para a política? Conta aí pra gente. Na verdade, Niltinho é de Salvador, nasci e me criei aqui na capital, construí uma história de vida, empresarial também. Vim do bairro de Brotas, nasci no bairro de Brotas, especificamente ali em Cosme de Farias, que é um distrito hoje de Brotas. Eu digo que na Rua da Pititinga, lá onde nasci, e morei minha vida toda no Acúpio de Brotas e construí, ao longo da minha vida, muitos amigos na política, construí uma vida, lógico, no privado e uma vida empresarial, e fui parar em Madre de Deus, diante dessas relações todas. Em 2013, o atual prefeito da cidade, quando assumiu o governo, ele nos fez o convite para ser secretário de governo, e aí que começa verdadeiramente a nossa trajetória de mandato. É lógico que eu sempre tive uma boa relação no meio político, sempre tive um alinhamento muito forte dentro do PP, tenho grandes amigos lá, como o nosso vice-governador João Leão, deputados, Mário Júnior, é um amigo de infância, um grande amigo, o deputado Cacalhão também, grande amigo. Enfim, a gente sempre teve uma relação próxima, de amigos da política, mas exercer cargo público começou lá em Madre de Deus, fui secretário de governo, fizemos um bom trabalho lá à frente da administração municipal, ocupei interinamente por quase um ano a Secretaria de Saúde e aquela região, poucos sabem, mas já existiram deputados representando aquela região, que saíram daquela região para uma disputa eleitoral e havia quase 10 anos que não tinha um representante ali da região. Então começou esse movimento dos prefeitos da região. Eu sempre tive uma relação muito boa com os prefeitos daquela região e começou o burburinho entre eles. Acho que Niltinho deveria ser o nosso candidato, nos representaria, até por essa relação que eu sempre tive, entre os poderes executivo, legislativo e o poder executivo dos municípios com o governo do estado. Eu, quando secretário, esse era o nosso principal papel como secretário de governo. E nessa relação tomamos a decisão, fui ouvir muita gente também, é claro, fui ouvir amigos, como falei aqui, esses deputados, o próprio João Leão, que é o nosso grande líder do partido, fui ouvir o Otto também, um grande amigo, senador. E a cada um desses que você vai ouvir um pouco da experiência e do sentimento, do que se esperava em 2018 da política, todos foram unânimes em dizer que havia uma renovação importante, uma grande renovação, um desejo da população de mudar um pouco, mudar a cara e fazer, como a gente diz, a nova política. E a gente topou o desafio. Saímos candidatos por toda a Bahia. Fui o deputado do PP mais votado na região metropolitana. Mais de 46 mil votos. Isso, mais de 46 mil votos em toda a Bahia. Tive pouco mais de 20 mil votos na região metropolitana. E isso também nos habilitou a esse trabalho todo da região, esse fortalecimento. E Salvador em especial, que individualmente foi minha maior votação. Eu tive 5.600, 5.700 votos aproximadamente. Então a política surgiu de lá, a vontade surgiu de lá. Deu certo. E como o Leão estava agora há pouco numa reunião, e aí tinha 2 prefeitos, municípios que estavam ali, prefeitos e municípios estavam se filiando ao partido, foi na sede do nosso partido. Mais 2 prefeitos, então foi para 93 a conta do PP, é isso? A conta já aumentou muito. Era 91 até semana passada. Já chegamos a 102. Vai ter novos anúncios aí em breve,
né, em número de prefeitos do partido. E Leão falando um pouco sobre isso com os prefeitos. Fala, olha, o deputado Niltinho era um deputado que ninguém acreditava, ninguém enxergava a eleição dele. Eu fui aquele que acreditei, né, e continuo acreditando, e vai ser um grande deputado, mas agora ele tem um desafio que é ser prefeito de Salvador, e tenho certeza que ele vai surpreender muita gente. Mas o que ele quer dizer com isso? Tudo que a gente faz é com muita vontade, com muita dedicação, e toda essa trajetória nossa de campanha, né, de pré-campanha e campanha para deputado, fez com que a gente fizesse essa nova política, né, de jogar limpo com as pessoas, de muita transparência. Eu sou o político que dou sim, dou não também, e de forma muito clara eu gosto de tratar as pessoas. Eu não gosto daquela política antiga de enrolação, de prometendo hoje, amanhã, depois vamos ver. Então essa política é o que a gente sempre aplicou ao longo do nosso mandato e não vai ser diferente. Né? Nessa pré-candidatura nossa em Salvador, a gente vai agir assim e vai conduzir dessa mesma forma. A gente falou muito, né, Raul, dessa pré-candidatura, que o deputado foi lançado e não estava no evento. Aperte o deputado aí, que eu sei que você está ávido para isso. Um novato que já chega inovando. Realmente, deputado, o senhor, na verdade, aí o PP, não o senhor, mas o PP fez esse lançamento inusitado. A gente não imaginava que o senhor pudesse ser lançado pré-candidato a prefeito de Salvador sem efetivamente estar no espaço em que o PP fez esse anúncio. Agora, eu não sei exatamente dessa votação que o senhor teve para deputado, o número de votos que o senhor teve aqui em Salvador, mas eu queria saber do senhor que estratégia o senhor tem para poder se tornar conhecido aqui na cidade, uma vez que provavelmente o senhor é o último, ou talvez o primeiro dos pré-candidatos que talvez não tenha esse vínculo tão forte, cujo nome não apareça nas pesquisas, enfim. A gente precisa saber que estratégia o senhor tem para se tornar conhecido e viabilizar a sua candidatura, né? Perfeito, Raul. Como você falou, a gente tem a consciência, né? Você ter quase 6 mil votos em Salvador, num universo de 3 milhões de habitantes, isso não significa ser um deputado conhecido na cidade. É lógico que o nosso primeiro passo agora é ouvir a população. Eu tenho, lógico, me apresentado à imprensa, tenho ido nos veículos de comunicação, falar um pouco da nossa história, falar um pouco, né, do que a gente pretende, mas não vou fazer agora o caminho de sair fazendo propostas, porque não é ainda o momento. O nosso momento agora, o que eu estou fazendo muito é ouvindo as entidades, ouvindo os grupos das classes, ouvindo a população, participando de alguns encontros, mas deixando ser bem claro que eu estou, nesse momento, ouvindo, entendendo, diagnosticando. Eu que sou administrador por aptidão, porque venho do lado empresarial e conheço muito de gestão pública, por ter participado ao longo de 5 anos do Executivo, a gente sabe que o principal passo é diagnosticar quais são os problemas, o que é que está sendo feito de positivo, e é lógico que esse trabalho positivo do atual prefeito a gente vai dar continuidade e vai tentar melhorar, claro, cada vez mais, mas ouvir onde é que está o problema, quais são os grandes gargalos, e a gente vai sim, durante essa nossa pré-campanha e ao longo da campanha, levar o que a gente espera e levar o nosso programa de governo, mas primeiro a gente tem que ouvir para construir esse programa de governo. Qual a avaliação que você faz do governo do prefeito Assemineto? Qual o principal erro e o principal acerto dele até agora? Olha, o prefeito Assemineto, ele tem feito um bom governo, eu nunca deixo de confirmar isso, né? E Salvador precisava, sim, né, retomar essa engrenagem. Salvador, essa grande capital do Brasil, que é um celeiro multicultural e tem uma história, né, que representa todo o povo brasileiro, mas, além do que tem sido feito, é claro, e é o que eu estava dizendo aqui agora há pouco, nós vamos continuar e vamos, né, potencializar ao máximo aquilo que já está positivo, mas tem alguns gargalos, tem algumas falhas, né, principalmente com o comércio local. Eu tenho batido muito na tecla da geração de emprego, hoje é o grande problema do nosso país. E Salvador, que leva, né, o pior título que para mim que é a capital do desemprego, isso nos preocupa muito. E o comércio local, o comércio de Salvador vem sofrendo muito pela invasão das grandes redes de atacado, quando a gente fala do gênero de alimentos. Essas redes estão invadindo os bairros de Salvador, e isso a gente vai fazer uma defesa. Não sou contra, não acho que a gente deve excluir esse segmento do mercado. É lógico que tem que existir o livre comércio, mas a gente precisa setorizar, a gente precisa criar os pontos realmente de Salvador que vão poder realmente existir, ser sediadas essas grandes empresas, que eu acredito que dentro de um plano que a gente já está também desenvolvendo, isso aconteça nas grandes avenidas. Eu acho que seria o lugar mais sensato e a gente não mexeria com a economia local. Existem estudos do segmento do pequeno e médio varejo de que a cada 4 empregos gerados pelo segmento,
A cada um emprego gerado por uma rede atacadista, ela causa 4 demissões do pequeno e médio comerciante. E aí eu estou falando do ramo de alimentos, que eu conheço com propriedade, porque atuei muitos anos também, mas aí você tem as farmácias de bairro, que isso cada vez mais está se dizimando, você não tem mais aquela farmácia da família, daquele senhor, aquele farmacêutico que ali conhece toda a comunidade, que emprega, que gera emprego naquela localidade. Isso já não tem mais, porque as grandes redes também invadiram a capital. Então esse, para mim, é o principal gargalo, um dos principais gargalos de Salvador, para que a gente consiga potencializar. E eu falo muito da Barra também. Eu tenho recebido representantes da Barra, do comércio da Barra, e eles estão muito chateados com... Está bonita a Barra, vale a pena a gente ressaltar, a Barra ficou bonita, ela está receptiva ao nosso turista, mas a gente sabe que o turismo, a gente precisa motivar essa parte da chegada do turista com um comércio forte. Não adianta a gente ter uma Barra bonita e a gente não conseguir manter os bares, restaurantes que ali funcionavam, bancos que existiam ali que já não existem mais, lojas, né, de conveniência, enfim. Eram setores. Eu tive recente com um empresário local, o cara tinha uma loja de stand-up que, segundo ele, fez um investimento de R$200 mil durante um ano, não conseguiu fazer com que o negócio dele funcionasse. Ele vendeu o negócio dele, me parece que por 30 mil e 10 prestações de R$3 mil. Então, estou dando aqui como exemplo o quanto isso naturalmente vai desencadear na geração, aí, no desemprego da população, e aí a economia não consegue gerar dentro da nossa cidade. Mas tem muita coisa para a gente falar. Tem a questão social, que também é muito pesada em Salvador, e a gente sabe que com toda a crise que o país está vivendo, a dependência da população ainda é maior. Então, as ações sociais são de fundamental importância para que a gente consiga, pelo menos, dar dignidade, estabelecer a dignidade para essas pessoas que estão sofrendo muito, né, por conta do desemprego. A saúde, né, está sofrendo muito, e aí é aqui no município, também no Estado, a gente não pode deixar de reconhecer isso, né, e não é falta de vontade e disposição do poder público. O governo do Estado, né, tem feito um excelente trabalho na área de saúde, com ampliação de hospitais, criando policlínicas, mas você na crise, quando dói o bolso, o cidadão que tinha um plano de saúde, ele naturalmente para de utilizar o plano, para de pagar o plano e vai utilizar a rede pública de saúde. Então, tem muito debate aí pela frente aí ao longo dessa caminhada. Tem muito trabalho. Prepara as canelas, viu? Isso eu gosto muito, caminhar eu adoro. Já faz parte do grupo Correria, né? Inclusive, dito por muitos do próprio grupo do Correria, né, de que eu estou um mini Correria, porque eu ao longo da pós-eleição, eu não deixei de visitar minhas bases, eu venho e continuo rodando a Bahia, eu agradeci os votos por onde passei, por onde fui votado, então essa identidade eu tenho, de trabalho. Eu costumo às vezes brincar com minha esposa e digo, olha, se isso for doença, eu tenho esse problema, que eu gosto de trabalhar. Trabalho. Eu penso em trabalho, até quando viajo, para tentar descansar, eu não paro de pensar em trabalho. E ela é quem acaba sofrendo um pouco, né, por conta disso tudo, mas a gente entende o papel nosso do político, né, a gente escolheu, né, ninguém nos obrigou, ninguém botou uma faca no nosso pescoço para falar, você vai ser deputado. Enfim, foi uma decisão nossa, eu aceitei o desafio. Então, atender a população, atender as pessoas é mais do que minha obrigação. Raul. Deputado, como o senhor acabou de se referir aí, quer dizer, a figura, a liderança aí por trás do PP forte realmente é do João Leão, que desde o princípio disse que acreditava, inclusive, no sucesso eleitoral do senhor. E a gente sabe que, na verdade, o vice-governador do Estado e secretário de Desenvolvimento Econômico, João Leão, é a figura hoje mais forte e o principal entusiasta da ideia da ponte Salvador-Itaparica. Eu queria saber do senhor se o senhor é o candidato da ponte. Sem dúvida, o candidato de João Leão, né, a gente vai sim defender a bandeira da ponte, a gente sabe que o edital já está na rua. Em breve a gente já deve ter aí informação de quem será o vencedor, de quem vai fazer os primeiros estudos técnicos, né, que é no ano que vem, esse é o primeiro passo, e no ano seguinte que começam, né, realmente as obras. Mas a ponte começou por muitos como um sonho, né, e alguns questionaram a capacidade do nosso vice-governador, que tem na bagagem dele, né, como um deputado que foi um construtor de pontes pela Bahia.
né? E as a pessoas, famosa ponte da Barra que eu digo. A famosa ponte da Barra que eu digo. E as pessoas questionavam muito, né? E ele vem provando de que é uma realidade. Existem algumas empresas da China, da Europa também, né, interessadas na construção da ponte. Eu acredito muito que a ponte é uma realidade. Isso vai levar a desenvolvimento não só para Salvador, porque a gente tem aí uma perspectiva de 7 mil empregos gerados diretamente na construção da ponte, e Salvador será a grande cidade beneficiada por essa ação, né? A cidade de Salvador vai receber o investimento externo, porque a mobilidade, tudo vai passar por dentro de Salvador, e lógico que do outro lado, na ilha, o Recôncavo vai crescer muito. Você tem ali Santo Antônio de Jesus, que vai se tornar um grande polo ali de crescimento daquela região, com a aproximação cada vez mais da capital. Então, o governador, né, que abraçou de vez a ideia, que apostou e continua apostando, e já está realmente dedicado para que isso aconteça o mais rápido possível. Como mesmo o governador falou, olha, infelizmente eu não vou conseguir, né, participar da inauguração, mas quero participar de toda essa etapa de construção da ponte, porque é um marco histórico, isso se espera há muitos e muitos e muitos e muitos anos, e a gente sabe da deficiência que tem da própria travessia, né, a longa espera que existe, e muitas vezes, né, há reclamações da população sobre o serviço, e eu sei da dedicação do secretário Marco Cavalcante em dar um melhor serviço, e o governo do estado contribuir com o melhor serviço da travessia, mas a ponte vai se tornar um grande marco e vai cada dia mais aproximar a nossa população do resto do estado, né? Vai diminuir em torno de 150 quilômetros. Lélia Dourado. Para brilhantar ainda mais o nosso programa hoje, a gente tem a participação de jornalistas queridos do Grupo Metrópole, Bahia Notícias, Bahia.ba, Informe Baiano, que aqui mandou perguntas para fazer o pré-candidato a prefeito de Salvador. Quero mandar primeiro um beijo para João Lopes, advogado, que apresentou na ALBA o projeto anticorrupção. Já esteve aqui com a gente também, um beijo, está ligadinho na gente. Vou conversar por Rodrigo Daniel, do site Bahia Notícias, ele diz... E da Tribuna da Bahia. E da Tribuna da Bahia, verdade, Oswaldo Lira. Olha, levar puxar de orelha. É a segunda vez consecutiva que o PP decide lançar candidato a prefeito de Salvador. Em 2016, Cláudio Silva teve apenas 1,46% dos votos, mesmo tendo uma grande estrutura. O que vai diferenciar sua candidatura da dele, lembrando que Cláudio tinha mais penetração em Salvador do que o senhor, que construiu uma carreira política no interior. Essa pergunta já foi feita, inclusive eu ouvi uma entrevista recente do próprio vice-governador, fizeram a ele ao vivo, e o que Leão respondeu, eu vou fazer uma réplica aqui. Ele diz que há uma grande diferença. Niltinho é um deputado eleito, né, ele foi legitimado pelo povo baiano com 46 mil votos, e aquele momento de Cláudio Silva era um momento diferente, né? Ele vinha de uma gestão do ex-prefeito João Henrique, que era uma gestão desgastada, né, para o povo soteropolitano. Então, a marca dele, havia uma identidade muito próxima entre ele e o até então o ex-prefeito. E o próprio partido, né? O momento é diferente. Cláudio Silva foi uma conversa muito entre 2, 3 deputados ali que ajudaram ele, impulsionaram ele à candidatura ali, incentivaram para que ele colocasse, mas a gente vive um outro momento. Eu, desde o início, quando houve a ideia do nosso vice-governador João Leão, do deputado Niltinho sair candidato a prefeito de Salvador, eu disse a ele que eu toparia o desafio desde que fosse consenso de toda a base do PP, desde que o nosso nome fosse apreciado e votado por todos os deputados do PP, por ele, é claro, o vice-governador avalizando, pelo secretário-geral Jabes Ribeiro, e isso foi o que aconteceu, né? O nosso nome foi unanimidade, o nosso presidente da Assembleia, Nelson, também foi um grande entusiasta dessa nossa candidatura. Então, hoje o PP está totalmente unido em torno da nossa pré-candidatura. E eu não tenho dúvida que nós vamos fazer um bom trabalho aí e, quem sabe, em 2021, tomar posse e dar uma entrevista aqui como prefeito de Salvador. Será um prazer, com certeza. Pergunta similar foi feita por Alexandre Galvão, do Grupo Metrópole. A candidatura do PP em Salvador foi um fracasso de votos. Como pretendem se articular dessa vez? E Alexandre Galvão também completa perguntando: há uma divergência no PP sobre a liderança de Leão ou de Cacá? Não, de forma alguma. Ali é lógico que opiniões divergem em qualquer segmento, né? A gente não fala isso só na política. Você é empresário, tem sua empresa, tem um sócio, você pensa de um jeito, o sócio pensa de outro. Mas o mais importante é que no final entra num consenso
e a gente toma as decisões acertadas. O PP é um partido que se entende internamente, nos momentos que um pensa de um jeito, outro pensa do outro, a discussão é ampliada. O próprio Leão, como grande líder político nosso, líder do nosso partido, ele deixa isso sempre muito claro, ele sempre pede a participação de todos os deputados, do secretário-geral nas discussões. Então, quando há qualquer tipo de entravezinho de pensamento, o vice-governador ele coloca a discussão em torno de todo o partido e, dentro de um consenso, a gente toma a decisão correta. Tudo que é decidido, pode ter certeza que eles entram aí, afinam o discurso e, no final, dá tudo certo. Raul. Eu queria complementar a pergunta de Alexandre Galvão. Alexandre Galvão, na verdade, não questionando se há uma divergência entre as opiniões de pai e filho, mas do grupo do deputado João Leão e do grupo do deputado Mário Negromonte Filho, que é filho do conselheiro Mário Negromonte. Quer dizer, haveria aí algum tipo de divergência entre esses dois grupos? Não, é natural, né, que haja discussões e em alguns momentos um pensa de um jeito, outro pensa do outro. São dois grandes líderes do partido. Lógico que o conselheiro hoje afastado, ele assumiu, né, o Conselho do Tribunal de Contas, e hoje à frente está o deputado federal Mário Negromonte Júnior. Existem pensamentos diferentes, é natural, mas há uma relação de amizade, há uma relação de respeito histórica entre eles. E eles que construíram o PP do tamanho que o PP hoje é na Bahia, é hoje o maior partido em número de prefeitos, o maior partido... Atrás ainda do PSD. A gente está no 102, o PSD tem aparecido com um número, com outro, mas não tem problema. O PSD é um partido co-irmão, o Otto é um querido amigo, nosso senador, que orgulha muito aqui, todos nós baianos. O importante é que o PP esteja grande, o PSD esteja grande, e que a gente consiga, na verdade, convergir sempre, que é o que tem sido feito. Mas essa relação não é muito boa. Como disse aqui, os dois construíram o partido juntos. Mário Negromonte, antes de ser conselheiro, foi ministro, né, no governo de Dilma, foi ministro das cidades, foi presidente durante anos do PP aqui na Bahia, ajudou a construir o partido, né, para estar também no tamanho de hoje. E Leão, que vem fazendo um excelente trabalho na presidência do partido, e é o que eu estava aqui dizendo, vem crescendo cada dia mais o partido, aumentando o número de prefeitos. Então, eu não tenho dúvida que em todo momento vai sim, até quando há divergência, vai haver consenso no final. Até por conta do problema do conselheiro Mário Negromonte com a Operação Lava Jato, ele tem se afastado das decisões do comando partidário, né? É estratégico isso? Não, o conselheiro tomou a decisão de se afastar, né? Foi uma decisão dele. Lógico que, com toda a experiência que ele tem, em algum momento, se ele quiser emitir a opinião dele, falar algo sobre política, ele vai ser sempre ouvido, né? Eu tenho um carinho enorme, gosto muito dele, conheço há mais de 20 anos, né? E sei também do trabalho que ele fez, tudo que ele passou aí na Lava Jato, ele vem respondendo judicialmente, ele vem já vencendo em alguns processos, mas a gente sabe que quando ele tomou a decisão de ser conselheiro, ele já sabia, né, que teria que se afastar, porque ele está ali julgando contas de prefeituras, né, de prefeitos e de presidentes de Câmara. A gente estava falando sobre candidatura a prefeito, mas há um movimento de parte do PP de trazer o ex-deputado federal, Irmão Lázaro, para se filiar ao partido e, a partir daí, tentar encabeçar e puxar uma candidatura forte para formar uma bancada ampla de vereadores em Salvador. E essa é uma das metas que o vice-governador João Leão já colocou, já que o PP não tem nenhum representante na capital baiana. O senhor é a favor da vinda de Irmão Lázaro para ser candidato a vereador e, a partir daí, encabeçar um processo de construção de uma bancada aqui na Câmara? E só para complementar, Oswaldo, Rodrigo Daniel, do Bahia Notícias e Tribuna da Bahia, ele também perguntou: o PP não tem conseguido eleger nenhum vereador em Salvador nos últimos anos, e é o que o senhor também atribui a este fato. É a questão de estratégia do partido. Eu costumo dizer que o PP é muito forte nos extremos do estado, está forte no extremo sul, no nordeste do estado, no oeste do estado, mas o PP, ele nunca parou para construir a política em Salvador, em especial também na região metropolitana. E tomamos essa decisão. Eu sempre defendi de que o PP precisa ter o tamanho que tem na Bahia, ele precisa ter esse tamanho aqui na capital, independente naquele momento de eu ser candidato ou não, e ali estava colocada a pré-candidatura do deputado Cacá, que é um grande amigo, mas a gente sabe que nesse movimento político, como você mesmo falou, né, em relação à vereança, o Irmão Lázaro é um grande nome, né? Eu estive com o Irmão Lázaro, conversamos a respeito disso,
né? Ele foi candidato a senador da República, foi muito bem votado por toda a Bahia. A gente sabe que uma candidatura dele em Salvador seria uma forte candidatura. O trabalho que ele tem, ele representa os evangélicos, né? Ele tem identidade com Salvador, né? Por ser negro também, a capital, né? Como é Salvador, uma capital negra, uma capital de uma rica cultura, e o irmão Lázaro, com toda certeza, será muito bem-vindo. À vontade do partido, à vontade dele também, ele tem a vontade de vir fazer parte do partido, mas pediu mais um tempo aí para tomar a decisão na hora certa. Mas além dele tem grandes nomes também que já estão fazendo parte, né, do partido, que irão disputar dentro do partido, e logo logo a gente deve fazer aí um encontro. Tem nomes? Já tem alguém que está sendo colocado aí como aposta pelo PP, já que não tem hoje candidato, não tem hoje um nome ocupando a Câmara, mas... Quem são as apostas do PP Não, hoje? tem muitos nomes. Recente agora, essa semana, o Ziel Bueno, ele se filiou ao PP. Nós temos o Aritana, que faz um programa na TV Band também. Tem Fabrício Araújo. Existem alguns nomes já colocados, candidatos. Agora a gente quer, na verdade, fechar grande parte desses nomes que já assinaram filiação e já se colocaram como pré-candidatos, para que a gente faça um grande encontro. E quem sabe o irmão Lázaro pode participar desse encontro. A gente tem pergunta, Lélia Dourado? De Nosso querido Matheus Moraes, que inclusive abraço. está aqui desde meio-dia. O programa começa às 12h30, mas desde meio-dia ele já estava online esperando aqui a conversa com o nosso querido Niltinho. Ele pergunta: a pulverização das candidaturas é o caminho para fortalecer a base do governador Rui Costa em Salvador? Eu não sou a favor da pulverização, eu já digo isso, né, na imprensa, sempre que me perguntam. Eu acho que é natural colocar a candidatura, assim como eu estou colocando, como o partido colocou a candidatura do deputado Niltinho. Você tem a candidatura, né, de Isidoro, que já está colocada, já vem pontuando, né, em Salvador. Inclusive lidera, né, as pesquisas do nosso Isidoro, que é da base do governo. Em alguns cenários. Em alguns cenários, o Isidoro já lidera nas pesquisas. O PT deve colocar, sim, uma candidatura, o PCdoB da mesma forma. Aí a gente tem 4. Tem o Podemos também, Bacelar, que tem um bom trabalho na capital. Aí você tem o 5º nome. Quem mais? Quem Guilherme é o Belintani. Guilherme Belintani. Que está sendo cortejado pelos partidos da base. Tem o convite dos partidos da base para ingressar aqui na base do governador Rui. Enfim, aí a gente já colocou aí 6 nomes. Eu discordo que haja, de fato, uma candidatura, né, de 6 nomes disputando a eleição. Acho que a gente precisa afunilar, no máximo ter 2 ou 3 candidatos. Espero que no máximo 2 sejam candidatos. A gente vai esperar também o governador Rui, por todo o trabalho que ele vem fazendo em Salvador. Eu digo que ele é o grande prefeito de Salvador por tudo que ele tem feito. E eu espero que ele, na hora certa, ele participe disso, que ele entre para a discussão, porque nós somos todos da mesma base e o que a gente quer é contribuir com Salvador, independente de quem seja o nome, mas que realmente faça um bom trabalho na capital e que a população se sinta representada nas urnas no momento que escolher o próximo prefeito. Lélia, tem mais uma pergunta Guilherme aqui. Belintani, Rodrigo Daniel, ele pergunta: o senhor conversou recentemente com o presidente do Esporte Clube Bahia. Existe a possibilidade de dobradinha ou o senhor poderia abrir mão da sua candidatura para apoiá-lo? Não, acho que, por que não o convite para ele vir para a chapa comigo? Ser o meu vice, quem sabe. Mas brincadeiras à parte, Guilherme é meu amigo. Estou só brincando com vocês. Afinal, o senhor está em posição melhor do que a dele. Já é sou deputado, pré-candidato, já tem um partido, é deputado, exatamente. enfim. Ele realmente não tem nenhum desses pré-requisitos. Não, ele ainda não definiu, mas é um grande amigo, gosto muito, né, independente da política, temos relação de amizade, eu e Belintani. Falamos mais do Bahia, lógico que a gente não tem como sentar e não pincelar, falar um pouco de política, e ele diz que tem pensado, natural, tem recebido convites, ele vive um momento especial do Clube do Bahia, o Bahia, né, vem fazendo uma boa campanha no Brasileiro, ele sabe também que a torcida o cobra muito, né, por resultado, então ele tem analisado o cenário, diz que vai tomar decisão na hora certa, se será candidato ou não. Mas não tenha dúvida que em todo e qualquer momento é uma pessoa que a gente pode sim conversar, dialogar, pela relação de amizade e respeito que sempre existiu entre a gente. Eu quero pedir um minuto só para quem está ouvindo a gente, assistindo pela TV Câmara, e a gente volta já com o deputado Niltinho. O Solar do Inhão é uma construção do século XVII e quem o visita logo consegue identificar os traços da sociedade colonial em que ele estava inserido. A Casa Grande, que abrigava a família do senhor de engenho, a senzala, onde ficavam os escravos, a capela, lugar de devoção,
o cais, por onde entravam e saíam mercadorias, e o armazém, que servia para guardá-las. Aqui já foi engenho de açúcar, fábrica de rapé, trapiche, depósito de mercadorias para o porto e também já foi quartel para os fuzileiros navais que serviram na Segunda Guerra Mundial. Em 1943, o Solar do Unhão foi tombado pelo Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E em 1960, foi adquirido pelo governo do estado e passou por uma reestruturação com o projeto arquitetônico de Lina Bobardi. 6 anos depois, o Solar passou a sediar o Museu de Arte Moderna da Bahia e hoje conta com 5 espaços para exposição, um parque de esculturas na área externa e obras contemporâneas de artistas locais renomados, como Bel Borba, Caribé, Mário Cravo Júnior, Santos Cadaferri e Tati Moreno. Portanto, se você procura um passeio que una arte, beleza e história, esse é o lugar ideal. O Brasil é o país mais arriscado para ambientalista. Então aqui é o lugar que mais morre gente que defende o meio ambiente. Ampliou sim o número de queimadas, muito em função da forma permissiva como o governo federal atualmente se porta, o próprio presidente se coloca, enfim. Geralmente, muitas vezes a área de risco é em função de lixo que as pessoas jogam. A gente está ali vistoriando, limpando, tirando o lixo e vem uma pessoa na mesma hora e joga o lixo junto. Você tem chuvas muito frequentes, mais fortes e verões mais quentes. E quem mais sofre com isso? É quem menos tem condições de reagir. São as pessoas mais pobres, que vivem de forma mais precária. Nós temos a meta de transformar Salvador numa cidade zero carbono até 2049, que é quando a gente completa 500 anos. Transformar completamente o transporte, transformar completamente nossa relação com o resíduo, transformar completamente nossa relação com a energia. Estamos de volta à Política na Mesa hoje, conversando com o deputado estadual Niltinho, pré-candidato do PP a prefeito de Salvador. E quem quiser acompanhar a gente nas redes sociais, Lélia Dourado? Ligue e participe, 3320-0414 é o nosso telefone, o nosso WhatsApp, o 993505665. Você também pode acompanhar a gente pelo Facebook, TV e Rádio Can. A gente tem mais perguntas de colegas, mas antes disso eu quero passar a bola para Raul Monteiro, que estava futucando ali para poder apertar o deputado no último bloco. Vamos lá, Raul. Que nada, só para melhorar o debate, aliás, contribuir com o debate. Deputado, o senhor falou para a gente aqui desse projeto do PP de se fortalecer, inclusive ampliando o número de prefeitos, o que é uma estratégia que a gente imagine que esteja focando exatamente a sucessão estadual de 2022. Claro que quando o PP filia novos prefeitos, ele está filiando, em geral, políticos que têm, inclusive, filiação partidária. Isso não está gerando problemas na base do governador? O PP tem procurado filiar partidos que estão fora da base? Por exemplo, a gente tem notícia de que há, em alguns momentos, algum tipo de ciúme, por exemplo, do PSD, do senador Otto Alencar, partido com o qual vocês estão disputando aí agora esse título de maiores do Estado, né? Não, é natural que em algum momento, né, desagrade o deputado tal, ou até o presidente dos partidos, mas o PP e o PSD têm sido partido co-irmãos, têm tido uma boa afinação. É lógico que ocorreu, né, prefeitos que eram do PSD e que vieram para o PP, que pode acontecer o mesmo também do PP e para o PSD, mas isso não criou nenhum tipo de desconforto entre os dois principais líderes, que é João Leão e Otto Alencar, não. Eles sabem administrar isso, eles não estão vivendo isso como o primeiro momento da vida deles, né, tantos anos de política pública, sabem muito bem que há em algum momento desconforto de um prefeito, porque entende que não foi assistido, muitas vezes, não pela presidência do partido, mas pelo deputado que ele ali votava, ou eventualmente uma liderança, um concorrente do município, um adversário do município, resolve ir para o mesmo partido ou quer ir para um partido próximo, e isso cria desconforto na base, quer ir para a oposição, vai ter sempre essa discussão, mas não teve nenhum tipo de conflito, não. Há um entendimento geral de que tanto o PP como o próprio PSD tem que trabalhar pelo crescimento e a gente tem priorizado, é lógico,
que buscar os partidos que estão na oposição ao governo do Estado. Qual o cenário, qual o panorama que o senhor faz aí para 2022? Tem muitas versões para a sucessão do governador Rui Costa. Uma delas é de que o PP, caso o Rui decida se lançar ou candidato ao Senado ou à presidência da República, ocupe a cadeira com o vice-governador João Leão e a partir daí ele construa a própria sucessão. Tem também quem defenda que Rui seja candidato a presidente, como o Raul falou também essa semana, para que aí abra espaço para o PSD indicar Otto. Qual é o cenário que o senhor vê mais palpável aí para 2022? É um cenário muito aberto, né? É muito difícil prever isso. Eu acho que esse é o ponto que todos nós adoraríamos, né? Saber como é que vai ser o jogo final. Mas tem a possibilidade, como você falou, Oswaldo, de João Leão assumir o comando do Estado por conta de uma candidatura do nosso governador Rui Costa, que está bem, tem se habilitado por todo o trabalho que o governador tem feito na Bahia, e eu não só falando de Salvador, mas em todo o estado da Bahia, por onde eu vou, né, os prefeitos, né, têm demonstrado extrema satisfação do trabalho do governo, por ações, por entregas nos seus municípios, né, as estradas que a gente percorre por toda a Bahia é resultado do trabalho do nosso governador Rui Costa, e isso vem, né, esse modelo de gestão vem habilitando ele a ser candidato a presidente nacionalmente. Mas o Rui pode também tomar a decisão de não ser candidato a presidente, e aí ele pode sair ao Senado, e se ele for para o Senado, alguns também dizem, então Otto vai ter que abrir mão do Senado, então Otto não vai abrir mão de que Rui abra mão do governo para ele, né? Mas é natural que João Leão, né, eu acredito muito que Leão será governador por 9 meses, e eu conheço o trabalho de João Leão, a gente sabe que Leão é um trator para trabalhar, e é carismático, é um político que é muito querido por onde você vai na Bahia, por onde eu vou, eu recebo recados de lideranças e de pessoas que o conhecem, que manda abraço, que manda beijo para Leão, pela simpatia que é João Leão, e é o que Leão muitas vezes acaba falando, né? Ele é um homem de realizador. Quando foi secretário de Infraestrutura no Estado, ele ficou apenas por 7 meses, ajudou muito, contribuiu muito na reeleição, né, de Jacques Wagner, enfim. Então, ele com a máquina na mão, ele com a caneta de governador na mão, pode sim se sentir no direito e no dever de dar continuidade ao trabalho dele ali como governador e querer ser candidato à reeleição, será legítimo. Mas a gente sabe da boa relação que ele tem com o próprio Otto Alencar, acho que qualquer decisão que seja tomada vai ser conversado entre ele, entre Otto, que é um dos postulantes, e legítimo postulante, é importante que a gente diga também, o senador Otto Alencar. Você tem Jacques Wagner, que foi um grande governador do Estado, que conseguiu, né, eleger o Rui Costa até então. Rui não era um político conhecido na Bahia, não era um político. E aí isso é um espelho, inclusive, para nos motivar, a gente que colocou a nossa pré-candidatura em Salvador, né, sendo pouco conhecido da cidade. Assim, Rui também foi, era pouco conhecido em todo o estado da Bahia e se tornou governador. Então, essa é a grande cúpula, as decisões vão ser tomadas, né, acredito muito, com um consenso, mas muita água vai rolar. Faltam 3 anos, é muito precipitado a gente dar um maior diagnóstico disso. O ex-governador Jacques Wagner, hoje senador, é apontado como um dos nomes que pode continuar mantendo a base unida. Esse cenário de uma candidatura de Wagner, numa eventual candidatura de Assemineto, coloca o jogo numa posição de mais enfrentamento, de maior enfrentamento em 22? Wagner, ele é, como muitos dizem, né, ele é muito sedutor, ele consegue agregar toda a base, ele dialoga muito bem, tanto com o Leão como com o próprio Otto Alencar, e está tendo muita publicidade em cima disso, a imprensa tem falado muito, o próprio João Leão falou numa entrevista que Wagner seria uma candidatura de consenso. O perfil de Wagner de estudo, quem conhece Wagner sabe que ele é de diálogo, ele é de sentar realmente para achar o melhor caminho para o grupo. Agora, o mais importante é que a gente encontre o melhor caminho com unidade e consiga continuar deixando o Estado, né, fazendo com que o Estado continue crescendo como vem crescendo. Raul. Deputado e pré-candidato Niltinho, voltando a essa questão aí, o senhor acabou de falar aqui que acredita que Leão será governador, provavelmente aludindo aí à possibilidade do atual governador Rui Costa deixar o governo para concorrer ao Senado ou à presidência da República. No caso do hoje vice-governador João Leão assumir o mandato de governador do Estado com a vacância do cargo, o senhor acredita que ele
vai tentar a reeleição ou ele acordaria, levando em conta inclusive isso que o senhor acabou de falar, de que ele abriria a mão para uma candidatura de Jacques Wagner, por exemplo? Ou ele disputa a reeleição ou ele encerra o mandato realmente e abre espaço para o candidato do PT, hoje senador Jacques Wagner, concorrer ao Estado? É muito difícil, né, falar do que Leão pode tomar como decisão. Agora, o que eu conheço do nosso vice-governador João Leão é que ele é homem de palavra. E se em algum momento, né, toda a decisão, a própria decisão do Rui, né, de se afastar para sair candidato à presidência ou ao Senado, eles vão estar dialogando, vão estar sentando, conversando. E aquilo que João Leão der a palavra, aquilo que for dito por ele nessa reunião entre esses principais líderes das legendas, eu não tenho dúvida que ele irá cumprir, porque tudo que Leão faz hoje dentro do partido é pautado com muito diálogo. Leão, apesar de ter esse poder de definir, de decidir, porque ele é o presidente, está legitimado não só pela presidência, mas é o nosso vice-governador, o nosso principal líder da nossa legenda, mas em todos os momentos que se amplia a discussão ou que se há questionamentos, ele amplia essa decisão para todo o partido e ele não vai fazer diferente na hora de decidir algo tão importante que é o rumo do povo baiano, a caminhada, né, de como o Estado vai, né, se comportar, porque a preocupação não está falando apenas da ocupação de um cargo, mas de um executor, daquele que terá o poder de determinar as ações do governo. Então ele será peça fundamental, talvez inclusive nessa articulação e decisão, pelo papel conciliador que Leão tem. A gente vê o presidente da Assembleia hoje, Nelson Leal, muita gente falando nos bastidores que ele iria trabalhar para conseguir a própria reeleição dele, o que não é possível nesse mandato, já que é dentro da mesma faixa, da mesma legislatura. Seria um retrocesso a Assembleia voltar a permitir a reeleição, já que a gente vem do histórico aí de 5 mandatos consecutivos do ex-deputado Marcelo Nilo? Na verdade, essa discussão partiu dos deputados da casa, né, internamente, nos corredores, né, no próprio plenário. Começou, né, a falação, né, o falatório, né, da possibilidade de Nelson ser candidato à reeleição. Nelson é um gentleman, é um político articulador, é um político extremamente atencioso e se relaciona muito bem com toda a casa. É natural que quando você tem um município, ou tem uma assembleia, ou tem uma câmara, você tem um bom gestor, você tem alguém que está conseguindo administrar, governar com competência, é natural que as pessoas queiram lembrar do nome para que dê continuidade a esse trabalho. Mas vai perpassar aí pela discussão também com o próprio PSD. Né? Eu não participei desse encontro quando dizem que o governador avalizou e que estava presente, que deve ser cumprido. Eu não estava nessa mesa. O senhor está se referindo ao acordo no qual o PP concorreria com o Nelson Leal à presidência da Assembleia e depois essa disputa se daria, na verdade, com o candidato do PSD. Do PSD, que no caso já definido, segundo é o que comenta desse encontro, que seria o Adolfo Menezes, que é um grande deputado, é um grande amigo, né? Uma pessoa muito querida também dentro da Assembleia Legislativa, mas é muito difícil a gente avaliar que vai ter que ser cumprido, né, esse acordo, porque eu não participei dele, né? Não sei também se o governador participou e a fala utilizada foi essa, mas eu acho que qualquer decisão dessa, tanto o Nelson como o PSD, né, vão sentar, vão discutir, o governador em especial, tem o próprio Alex Lima, que fazia parte também ali da disputa, é o vice-presidente, a gente não pode esquecer que ele também fez parte desse encontro. O Alex Lima, na verdade, já defende abertamente que o Nelson Leal concorra à reeleição para presidente da Assembleia, pelo que me consta, né? O Alex já defende, né? Então, talvez, assim, pelo que eu conheço o Alex é um deputado querido, tem uma boa relação com o governador também, e para Alex estar fazendo essa fala, eu acho que não houve esse acordo como foi dito, então, porque já que se o governador ali avalizou, botou a caneta dele, disse ali em público que que deveria ser cumprido no segundo biênio o Adolfo Menezes como presidente, Alex não daria essa declaração. Por isso que eu acho que o campo está aberto, há possibilidade de discussão, mas será uma decisão da casa. Então, acima de tudo, tanto o deputado Nelson como o deputado Adolfo precisa estar conversando com os colegas, porque é uma decisão interna corpora, é uma decisão da casa, é a casa quem decide, são os deputados que votam para eleger o presidente,
Então, se Nelson tiver a maioria, não tenho dúvida que conseguirá a reeleição, ou se Adolfo tiver a maioria, não tenho dúvida que ele irá ser eleito presidente da casa. São dois grandes deputados. Eu me sinto até desconfortável, porque gosto muito dos dois, Nelson é um amigo, companheiro do partido, um amigo leal e do nosso Partido Progressistas, é uma grande liderança hoje representando o nosso partido, e Adolfo, que é um deputado também muito querido, né, muito gentil, muito amigo dos amigos. Então, nós deputados estamos realmente numa discussão muito complicada. Nelson não trouxe para mim, vale eu ressaltar aqui, em momento nenhum Nelson me chamou para conversar e falar que queria o meu apoio, nem teve essa reunião dentro do partido pedindo para que os deputados da bancada o apoiassem à reeleição. Então, essa discussão dentro do nosso partido não existiu até esse momento. Agora, ele desejar, ele pleitear, ou talvez até ele conversar com o governador, é natural, né? Eles são os dois principais representantes do poder do nosso estado. Lélia Dourado. Matheus Moraes, do Bahia.ba, que já aproveitou uma resposta sua dada no primeiro bloco para fazer uma futriquinha aqui, dizendo da base de Rui. Niltinho elogia a administração de ACM Neto, é só conferir lá no site. Ele pergunta, o PP vai manter a pré-candidatura de Fábio Lima a prefeito de Salvador e ainda de Camaçari? E ainda sobre Camaçari, Ramon Marjoli, do site Informe Baiano, ele pergunta, em Camaçari, o senhor foi o progressista mais bem votado com a ajuda de Fábio Lima, que é pré-candidato a prefeito. Como fica a sua relação e as costuras com o seu colega de sigla, deputado Júnior Muniz, que declarou apoio à petista Ivoneide Caetano? Olha, complicou esse jogo aí, viu? Não, é natural, eu entendo, né, a posição de Júnior Muniz. Fábio Lima é o nosso pré-candidato do PP à prefeitura de Camaçari. Quem é Fábio Lima primeiro? Fábio Lima é um jovem empresário. Ele, em 2008, se eu não me engano, foi candidato em Camaçari, foi candidato a vice-prefeito. Quem pensou logo fosse Fabinho Lima. Não, Fabinho, que é queridíssimo do Bahia.ba. Fabinho, meu amigo, também gosto muito. E Fábio, ele foi candidato a vice em 2008. Me faltou agora o nome do candidato na cabeça da chapa, era um radialista da cidade. E eles perderam a eleição naquele momento e, na prestação de contas, acabou ficando inelegível. A chapa ficou inelegível, tanto o candidato a prefeito como ele na vice. Então, Fábio ficou fora, apesar de muito jovem, Fábio tem 38 anos de idade, muito jovem, Fábio ficou fora da política, mas Fábio tem uma representação absurda na orla de Camaçari. Para você ter ideia, ele é filho de Arembepe, eu sou o deputado estadual mais votado da história de Arembepe, com quase 1.600 votos. Graças a ele. Graças a ele. Então, Fábio voltou ao cenário, seria candidato a vereador e talvez o mais votado de Camaçari na última eleição de 2016. Entraram com impugnação da candidatura dele, o TRE deferiu a impugnação. Ele acabou vencendo no TSE, mas nesse caminho ele acabou recuando, desistindo e acabou frustrando naquele momento a disputa municipal. Então, veio a nossa candidatura de deputado, ele nos apoiou, eu tive 3.600 votos, fui o deputado do PP mais votado no município, isso deu uma visibilidade, a cidade de Camaçari começou a olhar Fábio Lima com outros olhos, e vou lhe dizer, o trabalho que Fábio faz lá, ele jovem, empresário, uma pessoa que conhece de gestão, tanto na área privada como na área pública, o trabalho que Fábio vem fazendo dia a dia, casa em casa, eu não tenho dúvida que ele irá surpreender Camaçari, e podem anotar, é o próximo prefeito de Camaçari pelo trabalho que ele vem fazendo e pela vontade que ele tem de vencer. Então, Fábio é candidato, Júnior Muniz, ele colocou em dado momento o desejo de ser candidato, recuou pelo que soube, inclusive já anunciou na imprensa, apoio a Ivoneide. Ivoneide é a esposa do ex-prefeito e ex-deputado Luiz Caetano, é meu amigo Caetano, gosto de Caetano, da pessoa Caetano, mas Júnior tem uma relação histórica com o Caetano. Quem não conhece, Júnior Muniz foi assessor de Caetano. Júnior Muniz, ele veio para a política aqui na região metropolitana através de Luiz Caetano. Então, uma relação quase que fraternal entre eles dois. E é natural, Júnior, né, dar um apoio à candidatura dela. É uma candidatura, não é fácil você transferir votos. Uma coisa seria a candidatura de Caetano, candidato a prefeito, né, pelo trabalho que tem, pela eleição que ele teve agora como deputado, mas Caetano está inelegível e ele está lançando a esposa dele candidata. Quem conhece de política sabe que o maior desafio da política, e cada dia isso vem ficando muito mais claro, é você transferir voto.
Por isso, Fábio Lima é hoje o candidato que mais cresce nas pesquisas em Camaçari. Mas pelo que eu entendi, o que a gente entendeu aí, na verdade é que o PP vai ter uma posição de tolerância em relação à escolha de Júnior Muniz de apoiar a candidata Ivoneide Caetano lá em Camaçari. Não, né? vai sim. O PP não vai, em momento algum, fazer questionamentos sobre a candidata, sobre o apoio de Júnior Muniz. Né? Uma relação local, isso é muito comum, né? Deputados do mesmo partido apoiarem lados diferentes. Eu tenho isso em algumas cidades, que eu estou de um lado e outro deputado da legenda está do outro lado. E o prefeito é, às vezes, do PP e o nosso deputado está do lado do opositor, que é de outra sigla, que às vezes até é do democrata, o opositor, mas o deputado do PP o apoia. Então, não há nenhum tipo de problema, o partido não vai fazer nenhum questionamento ao deputado Júnior Muniz, ele já declarou o apoio, e o que eu posso desejar a ele é que lá na frente ele venha, de alguma forma, contribuir com o governo de Fábio Lima como deputado, representando também Camaçari, assim como eu faço hoje como deputado. Léo Dourado. Ramon Marjoli, do Informe Baiano, ele pergunta: deputado Niltinho, o senhor já foi filiado ao DEM e é amigo do vice-prefeito Bruno Reis, que também é bem próximo do deputado federal Cacá Leão. Há algum movimento do PP para, de repente, o senhor ser vice? Eu nunca fui filiado ao Democrata, né? Eu só tive 2 partidos que me filiei. Primeiro, o Partido Progressistas, fui ao longo de anos do partido, por convite à época do deputado Mário Júnior, participei da Juventude Progressista, né, do PP, e migrei, fui para o PSD a convite do vice-governador à época, Otto Alencar. Ele nos convidou para que eu ajudasse o PSD a fazer um movimento do partido naquela região metropolitana, ali Madrideus, São Francisco do Conde. Então, eu fui presidente do PSD quando secretário lá no município de Madrideus e, na volta, na decisão de sair candidato, tomei a decisão de voltar para o PP, né, e a candidatura nossa foi dentro do PP. Não há essa discussão, a gente não tem colocado isso. Niltinho é candidato a prefeito, é pré-candidato a prefeito pela base do nosso governador Rui Costa. A gente vai sim levantar a bandeira de todo o trabalho que o governador vem fazendo em Salvador, e é o que eu costumo dizer em todos os lugares. Neto vem fazendo um trabalho bom em Salvador? Vem. Mas Rui vem fazendo ainda mais. As grandes intervenções da nossa capital são obras do governo do Estado, e é isso que a gente vai levar. São essas realizações que a gente vai estar dia a dia caminhando por Salvador e mostrando à população o que já foi feito, o que está sendo feito agora e o que virá nesse alinhamento, nesse trabalho do governo do Estado com o deputado Niltinho, prefeito. Agora, eu tenho um bom diálogo, como foi dito aí, tenho um bom diálogo. Bruno é meu amigo, né, uma pessoa que eu tenho um carinho também especial. O Léo Prates também é outro grande amigo também, que tem sido ventilado também a possibilidade de candidatura dele. Enfim, eu tenho amigos do lado de cá que estão na base do prefeito Assemineto. Geraldo Júnior, presidente da Câmara, é um grande amigo meu também. Eu não vou ter dificuldade, creio eu, de governar Salvador, por tantos amigos que tenho que vão continuar aí. Antes de Raul só perguntar, que ele está ali com a língua afiada no ponto, o senhor concorda com o vice-governador João Leão, que disse, quando esteve aqui na Câmara recentemente para apresentar o projeto da Ponte Salvador Itaparica, que havia muita dificuldade do vice-prefeito Bruno Reis se viabilizar como candidato e ele provavelmente seria substituído pelo prefeito Assemineto? O senhor concorda com essa tese dele, com a avaliação dele? Eu acho muito complicado eu traçar o perfil de um outro candidato, de um outro postulante, né, que está na base do atual prefeito de Salvador. Eu tenho certeza que ele tem se empenhado muito, ele representa esse papel hoje já como vice-prefeito da cidade, tem participado de inaugurações de obras, tem participado de atividades representando o atual prefeito. Agora, o dia a dia é quem vai balizar isso, né? Eu não tenho dúvida que o prefeito Assemineto ele vai tomar a decisão, né, pensando de uma forma estratégica, se é de fato candidato. Eles têm uma relação histórica, né? Desde que eu conheço o Bruno, ele sempre foi muito próximo ao atual prefeito Assemineto. É um candidato que está legitimado a ser o candidato a prefeito, representando o grupo de Assemineto, é o vice-prefeito, tem sido, até onde sei e ouço da imprensa, tem sido um aliado extremamente leal, e acredito que ele será o candidato, sim, até o final.
Pelo menos é o que eu tenho enxergado. Raul. Deputado, uma crítica que a classe política faz ao governador Rui Costa é exatamente de que ele tem uma dificuldade muito grande de demonstrar engajamento, de interesse, na verdade, em participar das eleições de Salvador como um candidato. A existência de tantas candidaturas a prefeito no campo dele não é reveladora desse pouco interesse dele? E depois, isso também não torna difícil ele se engajar? O senhor mesmo conseguiu aí computar a existência de 6 candidatos, né? Não sei se colocou Félix Mendonça e vovô do Ilê nesse grupo aí. Conta não, então 7 a 8. 8 na verdade. 7, quer dizer, a existência de tantos candidatos no campo dele também não tornaria difícil não tornaria ainda mais difícil esse engajamento, esse eventual engajamento do governador? Eu sempre digo, quando as pessoas me questionam isso, se o governador ele irá participar do processo eleitoral, eu acho que o primeiro passo é o governador se sentir representado também. A gente conhece Rui, né? Rui é obstinado, trabalha muito, ele vai para cima para ter a vitória, e eu não tenho dúvida que no momento que ele perceber, né, que há uma candidatura sólida, que corresponde, que a população de Salvador espera, e aí eu espero que esse retrato esteja a minha foto, né, nesse retrato, de que seja o candidato ideal, o nome que aqui represente Salvador, o nome que a população de Salvador, o perfil do candidato que Salvador espera. Se ele identificar esse candidato, eu não tenho dúvida que o governador ele vai sim se empenhar cada vez mais. A gente sabe que a última eleição, infelizmente, o governador não houve um empenho, né, do governo do estado para a candidatura da base do governo à época. Lógico, houve apoio de toda a base, mas não houve realmente uma frente, né, onde todos os partidos da base fossem para cima, fossem para disputar, unir forças. Eu acredito muito que essa eleição será diferente, que haverá sim a união da base, que o governador ele vai sentar, vai entrar no circuito, vai sentar com os postulantes, identificar, porque há uma confusão muito grande, às vezes, das pessoas de achar que o melhor candidato é o que pontua. Eu vejo questionamentos, às vezes, das pessoas, mas o vice-prefeito, o Bruno Reis, ele está pontuando baixo, mas você não identifica uma candidatura apenas na intenção de voto, você identifica na rejeição, você identifica na expectativa da população. Então, é um diagnóstico que você faz do que a população de Salvador espera do candidato para você identificar qual é o candidato. Quem é que, olhando números, acreditaria que Rui Costa seria governador e que seria o maior governador do país, né, eleito, né, por muitos estados aí, lideranças que dizem claramente e pesquisas, né, por todo o país de que ele é hoje, né, um dos melhores governadores do nosso país, para mim o melhor governador do nosso país. Então ninguém acreditava nessa possibilidade de Rui se eleger, batia 1%, 2%, se tornou governador e faz um grande trabalho. Então política para mim se constrói dessa forma. Obrigado, deputado, mas eu quero chamar a Kelita Mota, direto da redação. Kelita. O julgamento dos irmãos Gedel e Lúcio Vieira Lima foi adiado para a próxima terça-feira. Até o momento, os irmãos receberam 2 votos a favor da condenação e nenhum contra. Restam agora os votos dos ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia. Os irmãos são acusados de lavagem de dinheiro e organização criminosa no caso dos 51 milhões de reais encontrados em um apartamento aqui em Salvador. O governador Rui Costa convocou uma reunião com os municípios do litoral norte do estado que foram atingidos pelas manchas de óleo que assolam as praias do Nordeste para traçar uma linha de trabalho unificada no combate a essas manchas. Durante o Papo Correria, Rui também convocou a população a participar voluntariamente do recolhimento das pelotas de óleo. E uma última notícia. Ontem, a Câmara Municipal de Salvador aprovou o projeto de lei que firma acordo de irmandade entre Salvador e Jerusalém, em Israel. A proposição foi apresentada pela vereadora Lorena Brandão e prevê que as cidades firmem acordos, convênios e cooperação técnica, científica, artística, cultural, social e turística. O projeto agora segue para análise do Executivo. Eu sou Kelita Mota, direto da redação.
Obrigado, Kelly Tamoto. Tá de roupa hoje combinando, hein, Lélia Dourado? Pá de jarro. Pá de jarro. Deputado Niltinho, obrigado pela presença, obrigado pelo papo. Muitas informações aqui. Tomara que quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, tenha aproveitado para conhecer um pouco mais do seu trabalho e suas considerações finais. Eu que lhe agradeço, Oswaldo, Lélia, ao nosso amigo Raul, por essa tarde tão bacana, podendo falar um pouco sobre Salvador, sobre o nosso projeto, falar sobre o PP, falar sobre a política de Salvador e da Bahia. Então eu quero agradecer vocês, me coloco sempre à disposição, o deputado Niltinho, sempre que for requisitado, que for convocado, estarei aqui para a gente prestar os esclarecimentos, bater esse papo gostoso e pedir para que as pessoas me acompanhem na rede social, no Instagram, deputado Niltinho, e no Facebook, da mesma forma, deputado Niltinho. Sigam nossa caminhada, nossa trajetória. Quem entrar vai ver lá atrás tudo que eu caminhei por toda a Bahia, toda a nossa história como político, como pré-candidato e candidato a deputado, hoje deputado. E quem sabe lá na frente a gente, prefeito de Salvador, passando esse registro e registrando no dia de hoje esse encontro muito bacana. Obrigado a todos. E um abraço a todos os nossos telespectadores e ouvintes da rádio. Obrigado, deputado Raul Monteiro, Lélia Dourado. Obrigado. Obrigada. Até segunda. Você que está nos assistindo, nos ouvindo, segue na programação. Até o próximo Política na Mesa. Tchau. Obrigado.